Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui no momento de espiritualidade e eu espero que você tenha gostado desses programas que eu tenho apresentado aqui, temas que ajudam você a refletir em sua vida. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, ouça a voz de Deus. Vamos falar sobre como perceber e ouvir a voz de Deus em nossa vida. Em primeiro lugar, lembre-se, só tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus aquele que mantém um relacionamento íntimo com Ele. Por isso, quem se aproxima dele aprende a ouvir e reconhecer a sua voz. Isso nos mostra a grande necessidade de se receber o batismo, a Eucaristia, o Crisma, os sacramentos, pois somente assim a voz de Deus estará dentro de cada um de nós, nos guiando, nos ensinando, nos fortalecendo a cada instante da nossa vida. Para ouvir a voz de Deus, temos que nos desconectar das vozes do mundo, ou seja, temos que nos empenhar para termos um momento a sós com Ele, numa concentração em nossos pensamentos e também a sua palavra. Nós encontramos no capítulo 29 de Jeremias: buscar-me e achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando você ouvir a voz de Deus, tudo mudará ao seu interior e, consequentemente, no seu exterior também. Ora, tudo que acontece ao nosso redor é reflexo daquilo que nós vivemos na nossa interioridade. Quando ouvimos a voz de Deus, ficamos fortes, corajosos, determinados e até seguros. E essa voz que nos sustenta na adversidade, sim, é essa voz, a voz de Deus que nos conduz à vida eterna. Quando estamos a caminho de realizar algo em nossa vida pessoal, profissional, financeira, sempre haverá vozes para nos parar e nos impedir de alcançar. Enquanto a fé é a voz do próprio Deus nos guiando, a dúvida é a voz do mal para nos enganar e nos desviar da direção certa. E aí eu pergunto a você, para qual voz você dará ouvido? Esteja preparado, com os ouvidos afinados, com o coração alimentado também, para que possa, de fato, perceber a voz de Deus guiando o seu caminho. Existe um documento da Igreja, a Pastoral Gaudium et Spes, do Vaticano II, um documento importante para a Igreja Católica. Ela nos ensina que, no fundo da própria consciência, o homem descobre uma lei que não se impõe a si mesmo, mas a qual deve obedecer. Essa voz, que sempre está a chamar ao amor do bem, à fuga do mal, soa no momento oportuno, na intimidade do seu coração. Quando diz, faz isto, evita aquilo, essa voz se atribui à voz de Deus em nós. Isso vale tanto para aqueles que creem, quanto para os que não creem ou professam a fé cristã, porque a consciência é uma via natural, dado de criação, a fim de que todos possam descobri-la. Ou seja, eu e você temos em nós uma voz interior que se manifesta no julgamento da moralidade nos nossos atos, com a qual Deus fala conosco. É importante tomarmos cuidado. A consciência está sempre sujeita ao erro. Com isso, não afirmo que a consciência é Deus em si. Não. A consciência é uma via de comunicação de Deus em nós que nos ajuda a perceber e compreender a forma como nos relacionamos com o mundo, com os outros e com cada um de nós de forma particular. Hoje pedimos por muitas coisas: cura, libertação, força, graças, milagres, e nada disso está errado.
mas não podemos esquecer de suplicar a Deus que dirija as nossas consciências, corrigindo as nossas vontades e purificando as nossas intenções. E assim viveremos como pessoas maduras que possuem o hábito, o senso moral exercitado para discernir o bem e o mal. 17 séculos se passaram, mas ainda ressoam aquelas palavras de Santo Agostinho que nos convidam à exigência da nossa interioridade. Ele diz assim: volta à tua consciência, interroga. Voltai, irmãos, ao interior e em tudo que fizerdes, atentai para a testemunha que é Deus. Até o próximo momento de espiritualidade. Paz e bem, força!